Olá galera, vocês têm dormido bem esta noite? Aqui é o Oldman 27 com mais uma história pra dormir. Eu não sei se vocês se lembram que um tempinho atrás eu tinha gravado a história pra dormir sobre o dragão lendário negro. Então, essa história é sobre a volta dele. Então, vocês, a volta do dragão lendário negro. Olá, meu nome é Pedro e estou contando isso pra vocês porque realmente isso pode ser uma experiência muito traumatizante. Se algum dia isso acontecesse, não sei o que seria coisa pior na vida de vocês. Mas eu vou tentar contar com calma. E algumas vezes eu posso tentar até ficar com a solução do meio desses vídeos. Então tá. Passaram-se uma semana desde que Max morreu misteriosamente num quarto de hospital. Que ele tinha sofrido um acidente. Mas então, eu perguntei se podia ficar com o computador dele, porque o meu já não estava muito bom e iria ver se eu podia mexer no dele, também por muitas curiosidades sobre o que ele usava. Eles deixaram que eu ficasse com o computador dele. Então fui lá e instalei no meu e liguei. Ele não tinha muitos programas. Só uma parte que me assustou foi o fundo, porque o fundo mostrava apenas uns borrões vermelhos esquisitos num fundo preto que parecia me dizer alguma coisa, mas eu não sei o que significaria. Mas então, eu fui olhar uns dados recentes dele e vi que ele jogava um jogo chamado Dragon City. Meus amigos me falavam bem desse jogo, mas eu não tinha Facebook. Então fui mexer no Dragon City dele mesmo pra ver se ele tinha coisas boas. E me deparei com muitos dragões, porém havia um tanto interessante. Seu nome seria Legend Black, pelo que eu me lembre. Eu não daria esse nome para um dragão, mas tudo bem. Eu fui usá-lo numa batalha e ele só havia um movimento: sangramento. E quando usei, o dragão começava a torturar o oponente. Então, em vez de falar que apenas o dragão foi derrotado, apareceu que ele havia morrido. Eu fiquei chocado com isso. Mas depois disso, o meu PC começou a reiniciar. Eu fiquei muito chocado com isso. Porém, quando eu liguei o PC de novo... Desculpe. Eu não gosto de lembrar dessa parte. Quando o meu PC ligou de novo, estavam quase todos os programas desinstalados. Havia apenas uma página dizendo continuar download. Mas eu estava confuso com isso. Então, a minha tela piscou rapidamente. Quando ela piscou, novamente o Google foi aberto. E voltou no Dragon City. Mas o dragão não estava mais no seu habitat. Ele estava simplesmente andando. Eu não sabia se era possível fazer isso no jogo, pois eu nunca havia jogado. Isso rapidamente me assustou. Fui pesquisar sobre isso. E não, os dragões não podiam sair de seus habitats. Mas ele saiu, ele ficava andando. E eu percebia que os dragões iam diminuindo. Pois até que uma hora eu via que quando ele se aproximava de um dragão, o dragão sumia. E isso me deixava cada vez mais assustado. Mas as coisas começaram a ficar mais aterrorizantes quando aparecia escrito download concluído. Então eu tinha baixado um vídeo e a curiosidade foi maior do que todos os meus sentimentos. Então abri o vídeo. Quando abri o vídeo, eu vi coisas bizarras. Eu vi aquele dragão. Eu não consigo nem me lembrar, nem mencionar aquelas imagens. Aquele dragão estava perto de 4 bebês. Esses 4 bebês estavam mexendo suas cabeças de uma forma tão desumana. E então, ao longo do vídeo apareciam formigas no meio da tela. E eram tão realistas que eu simplesmente tentava esmagar com o meu dedo às vezes. Mas no final, apareceu meu primo Max falando: eu acho que ele está vindo me pegar
e essas coisas. Porém, no final do vídeo apareceu ele assassinando Max. Então, ele olha para a câmera e diz: "Eu estou cada vez mais próximo de você." Ele não é o único. Então apareceu uma foto de minha amiga da escola. Então o vídeo fecha. Porém, o fundo havia mudado. Eu conseguia descrever aquelas coisas pretas. Eram como se fossem corpos, almas horríveis. E elas pareciam se mexer. Então tirei aquele computador da tomada. Eu estava horrorizado com aquilo. Nem conseguiria pensar em ligar aquele computador de novo. Ou muito menos plugar na tomada. Então, eu fui dormir. Mas quando eu dormi, eu começava a pensar naquele dragão e acordei. Quando eu acordei, era 1h30 da manhã. E eu não conseguia adormecer no resto da noite. Mas eram 4 da manhã. E eu tava começando a pegar no sono. Porém, um barulho me acordou. A janela tinha abrido. Ela estava aberta, eu havia fechado, com trancas ainda por cima. Quando fechei a janela novamente, caiu um raio e a cabeça daquele dragão apareceu na janela. Então, eu fui direto pro quarto da minha mãe e do meu pai. Eu não consegui sair de lá a noite inteira. Então, fui andar de bicicleta no dia seguinte. Então, me deparei com a mãe da minha amiga no cemitério. Então, quando eu perguntei o que havia acontecido, ou se ela não estava confortável para falar sobre o assunto, ela havia dito que minha amiga havia sido assassinada. Então, todos os pelos do meu corpo rapidamente gelaram, congelaram e se arrepiaram, todas as formas. Eu perguntei se sabiam quem era. Ela apenas me disse que pode ter sido algum animal, porque não havia pegadas humanas, e com certeza não teria como o humano escapar daquele jeito sem deixar nenhuma pista, a não ser que ele estivesse escalando o teto ou flutuando. Então não havia dúvidas, foi aquele dragão. Porém, quando voltei para casa, eu estava abalado com aquilo, eu não conseguia dormir. Então, quando eu fui dormir no meu quarto, eu já estava pegando no sono, mas então o computador ligou e aparecia a cabeça daquele dragão falando: "Você está cada vez mais próximo. Você está cada vez mais próximo do seu fim. Eu estou fazendo ele vir mais rápido." Porém, não estava plugado na tomada. Eu joguei aquele computador pela minha janela, com o objetivo de quebrar. Só quebrou quando um carro passou por cima dele, pois eu havia jogado ele com força suficiente para cair na rua. Então, fui pro quarto da minha mãe de novo. Ela me deixou de castigo por jogar o computador fora. Porém, quando eu fui dormir, apareceu umas palavras na minha cabeça escritas: "Tchau, mamãe." Então, eu não estava me recordando. Porém, quando caiu a ficha que o dragão iria atrás da minha mãe, então fui correndo pro lugar onde ela trabalhava. Quando me aproximei do local, começou a pegar fogo completamente. Ninguém conseguiu sair de lá vivo, nem minha mãe. Eu já estava ficando assustado com esse dragão e ao mesmo tempo irritado por ele fazer isso. Mas simplesmente não conseguia esconder isso. Quando me perguntavam se eu soubesse de alguma coisa, eu sempre dizia que era um dragão. Chegou um momento em que meu pai me achava louco. Porém, numa noite eu fui dormir, mas quando acordei, eu estava fora da minha casa, dormindo em um colchão na rua, pois disseram que minha casa havia sido incendiada também. Porém, meu pai não conseguiu fugir. Então, quando acabaram as cinzas da minha casa, eu percebi que as cinzas formavam uma palavra. Essa palavra era: "Você é o próximo." Eu fiquei assustado, contava isso pra muita gente. Chegou um ponto em que eu fui internado em um sanatório.
Então, debaixo da cama do sanatório, eu encontrei esse gravador onde eu estou contando isso pra vocês. Porque aqui parece que esse bicho pode estar aqui tentando me pegar. Eu não consigo nem pronunciar as letras direito ou sílabas, pois eu estou muito assustado.